Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Já faz tempo que esse filme estreou nos cinemas. Eu já vi muitos canais fazendo resenhas a respeito dele, já ouvi alguns podcasts também. Então eu não estou aqui para repetir o que todo mundo já disse. Coisas que são muito óbvias ou que já foram muito exploradas. Eu não pretendo repetir aqui, porque teve gente que já falou isso muito bem e eu prefiro que vocês vejam certos temas discutidos com maior qualidade em outros lugares do que aqui. Eu certamente não vou fazer tão bem quanto outras pessoas já fizeram, mas existem elementos dessa história que eu senti falta quando eu vi outras resenhas em outros lugares, e é disso que eu quero falar por aqui. Eu quero falar da emancipação fantabulosa, não só da Arlequina, mas de todas as aves de rapina. Esse filme, por ser protagonizado por mulheres, levantou em muitas pessoas o receio a respeito de se tratar de uma obra militante, que levante uma bandeira, que abra um PowerPoint e fique explicando questões do feminismo para as pessoas que estão assistindo. Não foi o que aconteceu, porém, o fato de ter roteiristas que são mulheres fez com que as personagens femininas fossem desenvolvidas com base em questões femininas relevantes para a nossa sociedade atualmente. E é sobre esse desenvolvimento de personagens que eu quero falar aqui. Portanto, esse vídeo é destinado para pessoas que já viram o filme. Se você ainda não assistiu e não quer spoiler, pare por aqui. Se você não assistiu, mas não se importa com spoilers, siga em frente. Principalmente porque é um filme divertido. Eu me entreti assistindo Aves de Rapina. Não é nenhum Parasita, não é nenhum Bacurau, não é nenhuma grande obra cinematográfica para propor uma grande discussão ou temas mais profundos. Eu acho que ele entrega o que ele se dispõe a entregar, que é entretenimento, e é isso. Além de me fornecer matéria-prima para descascar, explorar outras camadas, outras mensagens. Então a gente começa com a Renée Montoya, que é uma policial. Você que já viu o filme sabe que a Renée Montoya é uma policial. E eu acho que de todas as questões que esse filme aborda, essa é a que ficou mais explícita e até mais didática na tela. Por quê? A Renée Montoya é uma profissional competente, qualificada e que faz o trabalho dela muito bem. Só que na hora da promoção, na hora do reconhecimento, quem leva toda a glória são os homens que trabalham com ela. Então, isso é uma realidade para as mulheres atualmente. Muitas delas fazem um trabalho excelente, são excelentes profissionais e merecem crescimento na carreira, merecem reconhecimento na carreira, mas isso não acontece por elas serem mulheres. É claro que existem mulheres que não são tão boas assim, da mesma forma que também existem homens que não são tão bons assim. Mas é visível que, quando se trata de desenvolvimento e crescimento profissional, os homens estão na liderança em relação às mulheres. Existe toda essa lenda assim, de mulheres serem mal remuneradas por serem mulheres. Na verdade, eu estou sendo sarcástica, que não é uma lenda, existem dados concretos que apontam para isso, que o salário das mulheres são estatisticamente menores do que os homens, ou seja, existe todo um crescimento profissional que as mulheres ainda precisam conquistar ou derrubar essa barreira do gênero, de que pelo fato de você ser mulher, você não merece uma remuneração justa, você não merece um crescimento, um avanço e uma perspectiva de carreira justo. E ainda nessa mesma linha, mas um pouquinho diferente, tem a caçadora, a Helena Bertinelli. Nesse filme, a história dela segue bem o que existe nos quadrinhos e o que existe nas séries, que é a história da menina que busca vingança porque a família dela foi assassinada por um mafioso. A Helena Bertinelli executa os assassinatos, executa a vingança dela com muita eficácia, com muita habilidade, com muito, o que se pode dizer, até mesmo talento.
e as pessoas acham que quem fez o trabalho foi um homem. Porque eles não sabem quem executou tudo isso. Então, toda hora que eles se referem ao assassino misterioso, eles se referem no masculino. Mesmo em inglês, onde não tem muito gênero nas palavras como existe no Brasil, até mesmo em inglês a gente escutou him or his, quando eles se referem ao crossbow killer, né, o assassino. Tarefas executadas com maestria tendem a ser pensadas como tarefas executadas por homens e não por mulheres. E isso é uma questão cultural. Eu achei bem sutil a forma como as roteiristas trabalharam este detalhe na história e que é tão relevante e tão real no universo feminino, que é essa falta de reconhecimento do talento e da habilidade das mulheres. Em seguida, nós temos a Canário Negro. E eu acho que a questão da Canário Negro também não ficou tão sutil, ela ficou até muito ilustrada na tela, quando a gente tem uma cena em que tem caras tentando abusar da Arlequina por ela estar bêbada, uma cena que é até do nosso cotidiano, da nossa realidade. E a Canário, ela passa pelo mesmo dilema que muitas pessoas passam, que é: devo me intrometer? Devo falar alguma coisa? Devo ajudar esta mulher? A resposta é sim, e a Canário vai lá e salva a Arlequina no momento de sororidade, no momento de compaixão, no momento de empatia. Ela se coloca no lugar da Arlequina e vai lá e ajuda ela. Coisa que, lamentavelmente, algumas mulheres não fazem. A gente tende a culpar a vítima. É lamentável que existam mulheres que olhem para uma garota que foi abusada e primeiro acusem a garota de estar no lugar errado, não estar se comportando adequadamente, não estar usando a roupa certa, enfim, procurando motivos e razões para dizer que a garota passou por um determinado abuso ou por uma determinada violência porque ela se colocou naquela situação ou porque de alguma forma ela mereceu. E se tem uma coisa quase tão ruim quanto as pessoas que culpam a vítima, são os homens que vêm correndo para dizer que nem todo homem. Eles não gastam esse tempo e energia para chamar a atenção do colega, do primo, do tio, quando percebem que os outros homens que eles conhecem estão cometendo abusos. E se você é um cara que se levanta cada vez que escuta uma história de um cara achando que se deu muito bem porque abusou de uma garota vulnerável, e você aponta pra ele que ele é um assediador e um possível estuprador, eu não vou te dar biscoito por conta disso, porque essa é a coisa certa a se fazer. Não é o caso de você ser aplaudido e ganhar um biscoito. A gente sabe que não é fácil um homem se colocar diante de outro homem para criticar uma atitude como essa. Mas isso é a atitude correta, é a atitude nobre e honrada a se tomar. E por conta disso, se você é o tipo de cara que chama a atenção dos outros caras, não precisa vir me falar isso aqui nos comentários, você não vai ganhar um biscoito por causa disso. De qualquer forma, é muito irritante quando um cara tá muito mais preocupado em falar nem todo homem do que quando ele percebe uma situação como essa ou escuta uma história como essa, não fala absolutamente nada a respeito disso. Porque quando você não fala nada, quando você não diz nada, quando você não para um cara, quando você não impede um outro homem de cometer isso, você está ajudando a perpetuar esse tipo de comportamento. Você está reforçando socialmente e culturalmente esse tipo de comportamento. Você não investe tempo e energia para criticar diretamente os outros homens. Mas na hora que os homens são criticados de forma geral por conta desse tipo de comportamento, você vem correndo gastar o seu tempo e energia para dizer que nem todo homem. Então pense bem a respeito disso. Por último, mas não menos importante, a gente tem a Cassandra Cain, que nos quadrinhos eu conheci ela como a Batgirl, não sei o que aconteceu. Do meu ponto de vista, a questão dela é a questão da representatividade. Como assim? Falta representatividade das mulheres em diversas áreas. Esporte, cultura, lazer, entretenimento, ciência, o que você pensar. E por conta disso, falta modelos femininos para as garotas jovens se inspirarem. E aí entra a Cassandra Cain, que na história é uma adolescente e que não consegue encontrar na família dela, nas pessoas do convívio dela, essa inspiração. E aí é quando ela encontra a Arlequina que ela decide que o modelo que ela vai seguir é a Arlequina, por falta de outros modelos. Então, quando a sociedade
critica uma mulher por ela seguir certos estereótipos, pense a respeito dos modelos que as garotas em desenvolvimento têm para se inspirarem, se espelharem e buscarem algo diferente. Saírem um pouco dos estereótipos, saírem um pouco da caixa, pensarem diferente, inovarem, fazerem coisas diferentes, buscarem profissões e carreiras diferentes. Porque se as garotas não têm modelos fora do padrão supostamente feminino para seguir, como é que elas vão se inspirar a fazer coisas diferentes? E se você reclama do comportamento de uma determinada garota, será que o que não está faltando para essa garota são outros exemplos? São outras mulheres com outras posturas para que ela, de repente, repense a forma como ela se vê e como ela quer ser? É necessário existir mais protagonismo das mulheres, até mesmo em filmes, em livros, em séries. Mulheres que sejam diferentes da mulher que é sempre a mãe, a vítima, o objeto de desejo. Falta diversidade nesses papéis. Falta mulheres em papéis que coloquem elas em outras situações na sociedade, para que a gente veja a capacidade que as mulheres têm. Existem mulheres em diversas áreas, em diversas formas, em diversas etnias, em diversos países, que fizeram trabalhos incríveis, que se superaram de diversas formas, que são inspiradoras de diversas formas e que merecem ter mais protagonismo, merecem ser mais conhecidas, para que as jovens, as futuras gerações tenham outros modelos para se inspirar, além do estereótipo e do padrão que a gente sempre reforça. E é claro, por último, mas não menos importante, a gente tem a questão da Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Seria justo eu falar a respeito disso aqui, porque afinal é o tema do vídeo como um todo, mas é uma das coisas que eu acho que já foi explorada ao extremo, até mesmo pelo próprio filme. Eu acho que eles pesaram a mão na introdução, demoraram muito tempo explicando toda a situação que foi o fim do relacionamento da Arlequina. A gente entendeu, mas de qualquer forma eu acho muito interessante que um filme coloque a questão da mulher ser definida pelos seus relacionamentos, da mulher ser definida pelo seu marido, da mulher ser definida pelo seu namorado. É muito comum a gente não citar o nome das mulheres, a gente se referir às mulheres como a namorada de, ou a esposa de. Nunca quem ela é, o nome dela, o que ela faz. Enfim, eu acho que é essa a barreira que a Arlequina derruba. Essa barreira de ser definida como a namorada do Coringa e passar a ser a própria pessoa dela. Passar a ser reconhecida por quem ela é e não por quem ela namora. E é isso. Se você gostou ou não gostou, me diz aqui nos comentários. Se você tem algo a acrescentar nessa história, comenta aqui também. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Nos últimos vídeos que eu fiz, as pessoas deixaram comentários muito interessantes. Eu gostei muito de ler. Então, se você tem algo a acrescentar nesse conteúdo aqui, me diz aqui nos comentários. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!